Tem novidades importantes também no Corinthians, com venda de 14 milhões de reais, para completar camisa vermelha na seleção brasileira e o Brasileirão correndo enorme risco de quebrar recorde de demissões de técnicos. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Por falar em técnico, quero trazer um número assustador. Campeonato Brasileiro de 2025 se credencia a estabelecer um novo recorde de trocas ou demissões de técnicos na história do futebol nacional. Já são 5 trocas em 6 rodadas. É importante lembrar que o recorde pertence ao Campeonato Brasileiro de 2010, com 30 trocas em 38 rodadas. A gente tem uma média próxima a um técnico demitido por rodada. Os técnicos já dispensados foram Mano Menezes, Pedro Caixinha, Gustavo Quinteiros, Ramon Dias e Fábio Carille. O Carille, o último demitido, caiu nesse domingo depois da derrota do Vasco para o Cruzeiro em Uberlândia. Só a título de comparação, e esse número é assustador. Na temporada passada, na Premier League, o campeonato inglês teve apenas 3 trocas de técnico. Na atual edição do futebol inglês, foram 7 trocas, ou seja, em apenas 6 rodadas a gente já tem um número próximo ao que a Premier League trocou em toda a atual temporada, restando poucos jogos para o campeonato inglês terminar. A saideira em relação a isso é ainda mais surpreendente. Apesar de mandar técnicos embora a rodo, o futebol brasileiro é apenas o 26º que mais demite treinadores. O recorde pertence à Costa Rica. E campeonatos como o uruguaio, português, paraguaio, venezuelano e até o argentino estão à frente do brasileiro. Quero falar agora sobre a seleção brasileira, e a última da CBF parece não ter agradado. De acordo com um site especializado em uniformes de futebol, o site chama Football Headlines, a CBF cogita aposentar a camisa azul. E aqui que vem a grande novidade: o Brasil vai utilizar, de acordo com esse site, com o segundo uniforme, uma camisa vermelha para a Copa do Mundo de 2026. O Foot Headline afirma que o lançamento dessa camisa vermelha, cujo tom ainda não foi definido, vai acontecer em março do ano que vem. E existe ainda a possibilidade de a camisa da seleção vir estampada com a marca do Jordan, ex-jogador de basquete. Para mim, algo absolutamente nada a ver. O que o Jordan tem a ver com a seleção brasileira? Mas o principal vem agora. O que uma camisa vermelha representa para o Brasil? Ainda mais para ser utilizada em Copa do Mundo. Vale a lembrança de que, se isso for adiante, vai ser a primeira vez que a seleção brasileira terá, numa Copa do Mundo, um uniforme sem qualquer referência de cor em relação à sua bandeira. Nicola, mas a CBF já teve um uniforme preto, é verdade. Mas aquilo fez parte de uma campanha contra o racismo. Inclusive a camisa preta era bem bonita. Até cheguei a ver algumas imagens de supostas camisas vermelhas que seriam atribuídas à seleção brasileira. São bonitas, mas não tem nada a ver com a seleção. Gostaria muito de saber a sua opinião. Já uso o espaço para comentário e registra a sua opinião. Beleza? Hora de falar sobre o Corinthians, que acaba de fechar mais uma venda. Vocês lembram de Guilherme Biro, lateral esquerdo que era tratado como grande promessa na base, não conseguiu vingar no profissional e foi emprestado para o Sharjah. Pois bem, o time lá dos Emirados acaba de fechar a compra do atleta por 2,5 milhões de dólares ou 14 milhões e 200 mil reais, valor que equivale a 50% dos direitos econômicos. Com a lembrança de que o Corinthians já havia recebido 1 milhão e 600 mil reais pelo empréstimo. Não é um dinheiro que vai salvar as contas do Corinthians, mas dá para contar que 14 milhões de reais depositados de uma vez certamente ajudam com o fluxo de caixa muito complicado depois de todas as dificuldades financeiras pelas quais passam o Corinthians. Mais informações do Timão: nessa segunda-feira o Corinthians anunciou de forma oficial a chegada de Dorival Júnior, que inclusive já comandou o primeiro treino e estreia na quarta-feira contra o Novo Horizontino, fora de casa pela Copa do Brasil. Dorival terá a companhia de Lucas Silvestre, Pedro Soteiro e Celso Rezende na sua comissão técnica de 2,5 milhões de reais. Só para arrematar em relação ao Timão, Rodrigo Garro deve começar a fase de transição, se recuperando de uma lesão no joelho em 10 de maio, para estar à disposição a partir do dia 20 do próximo mês. Hora de falar sobre Carlo Ancelotti. Contei para vocês no meu blog no R7 e também na CNN Sports, onde participei do programa do Benja nesse domingo, que Carlo Ancelotti tem um acordo verbal com a seleção brasileira. O sim foi dado na semana passada, depois de uma reunião de representantes da CBF com Frank Trimboli,
que é CEO da CAA Base, a empresa que representa o Carlo Ancelotti em território europeu. O que ficou acordado é: o Ancelotti não pedirá a demissão do Real Madrid, mas ele já sabe que é questão de tempo para que saia do clube. O Real Madrid pode dispensá-lo a qualquer momento depois da derrota por 3-2 para o Barcelona na final da Copa do Rei, ou então pode ficar até 11 de maio, data em que Barcelona e Real Madrid se encontram pelo Campeonato Espanhol, e se o Barça confirmar o favoritismo e vencer o Real em Barcelona, deve encaminhar também nesse jogo a conquista do título espanhol. O Barcelona, inclusive, já escolheu um substituto para Carlo Ancelotti, trata-se de Xabi Alonso, treinador que pertence ao Bayer Leverkusen. O Leverkusen concordou em liberá-lo de graça para treinar o Real Madrid, o que facilita toda a negociação. Depois que eu trouxe essa informação no meu blog e também na CNN, já vi o New York Times e também outros jornalistas espalhados pelo mundo gravando o acordo entre Carlo Ancelotti e seleção brasileira. Parece ser questão de tempo para que isso seja finalizado. Que história é essa de que o Corinthians recebeu uma proposta pelo Bidon quando o Dorival vai ser anunciado? Paulo, começando pelo Bidon, Ekrem Konur, que é um jornalista turco que, não sei se eu que dou azar, mas quase todas as notícias que eu leio dele sobre futebol brasileiro, elas nunca se confirmam. De qualquer forma, o Ekrem contou ao longo da semana que Fiorentina, Milan e era Sampdoria, e mais um outro clube italiano tem a intenção de contratar o Bidon, e eles monitoram para apresentar uma proposta em breve. Conversei hoje cedo com o pai do Bidon, o seu Glaucio, que estava e está no Rio de Janeiro. Ele tinha ido para assistir a Flamengo versus Corinthians, né? E ele falou: Nicola, conversei hoje com o empresário do Bidon e não há absolutamente nada, tá? Essa especulação não faz sentido, então podemos descartar. Ele falou: isso é conversa fiada, não tem nada. A gente sabe que o Corinthians vai precisar vender pelo menos um jogador, talvez dois, mas nesse momento não há propostas pelo Bidon, não, tá bom? O Dorival não é bobo, não é nada. Ele não quis estrear hoje para já não passar vergonha. Obrigado, Bininho de Ubá, Minas Gerais. Hoje eu estava participando, não sei se todos tiveram a oportunidade de assistir, do Domingol com Benja, programa que ele apresenta lá na CNN Esportes. E o mano que virou pai ontem não participou do programa, então estávamos eu, Benjamin Bach, Michel Bastos, ex-jogador do São Paulo, do Palmeiras, também do Corinthians, e o Ricardo Martins, o Ricardinho. Help me, I help you. E aí eu abro o programa contando que o Dorival optou por não estrear contra o Flamengo, que é um modus operandi da negociação foi retardado, foi atrasado, e aí optou-se para a apresentação dele acontecer só na segunda-feira, quando também ocorre um anúncio. Talvez também fosse importante para o Corinthians ter alguma boa notícia no dia em que vai ser votada a aprovação ou reprovação das contas do Augusto, né? Tem sempre esse detalhe que a gente não pode esquecer, aquela ideia de criar uma agenda positiva. Mas, voltando a essa situação, eu estava contando no programa que o Dorival optou por estrear na quarta-feira contra o Novo Horizontino. Aí o Ricardinho já falou: então já começou errado, porque se ele está contratado, ele tem que estrear contra o Flamengo. Eu falei: mas ele nem teria tempo, talvez pudesse dar um treinar, mas tem que ir e tal. Falei: ô Ricardinho, mas os caras escolhem quando querem estrear mesmo. E ele não quis estrear contra o Flamengo. E o Ricardinho ficou bravo e tal. Mas acho que o tempo mostrou que o Dorival tinha razão de não querer estrear tão cedo. E você também tinha perguntado sobre Dorival Júnior. Sobre Dorival é técnico, tem um acordo com o Corinthians desde sexta-feira, mas com combinado que ele começaria a trabalhar no Corinthians para valer nessa segunda, tá? Então, ele esteve em um dos camarotes ao lado da diretoria, foi assistir ao jogo ao lado do Fabinho Soldado. Nessa segunda-feira se apresenta, assina contrato e começa a trabalhar e também a receber os seus 2,5 milhões de reais mensais, valor que é dividido também com os membros da comissão técnica, contrato até dezembro de 26, foi opção do Dorival não assumir o Corinthians antes desse jogo. Ele queria esperar o jogo para depois assumir o comando do clube. Acho que escapou de uma boa, porque você já começa tomando um 4-0, certamente não seria algo muito positivo para as pretensões do Dorival. Que mais? O Rafael Fernandes: boa noite, Nicola. O que você está achando do Campeonato Brasileiro até agora? Estou achando surpreendente. Treinador do Corinthians demora para contratar, treinador aí fica difícil. Esse presidente do Corinthians demoram para contratar. Deixa eu contar uma coisa, um bastidorzinho importante do Corinthians. Amanhã, segunda-feira, vai haver uma reunião no Conselho Deliberativo do Corinthians para votar as contas do balanço de 2024. E aí são duas as possibilidades: ou o Conselho aprova ou reprova o balanço financeiro do Augusto. O CORE, Conselho de Orientação,
que foi criado também para dar pareceres, recomendou ao Conselho Deliberativo a reprovação das contas. Se esse parecer for referendado, abre-se quase que de forma instantânea um processo de impeachment contra Augusto, por conta da reprovação das contas. E nesse caso específico, para esse fim, o impeachment nem precisaria da aprovação dos sócios do clube, que é onde o Augusto sempre se bancou, né? O Augusto entende que é muito forte entre os sócios e que, ainda que sofresse uma derrota de impeachment no Conselho Deliberativo, ele reverteria essa situação nos sócios. Não é o caso específico dessa votação, e muita gente está cravando lá no Corinthians, a gente conhece a política corintiana, que o Augusto vai ter suas contas reprovadas nessa segunda-feira, tudo por causa de um crescimento de 600 milhões de reais na dívida. O Corinthians tinha uma dívida de 1 bilhão e 900 milhões em 2023, e termina 2024 com uma dívida de 2 bilhões e meio de reais. O Leonardo César fala algo que é verdade, ele fala, tem tom de brincadeira, mas hoje foi treino para o Mengão, foi bem isso. Hora de falar sobre o Corinthians. Você sabia que 14 diretores já deixaram o clube desde que Augusto Melo se tornou presidente? E são os mais variados motivos. O último deles, Pedro Silveira, que era diretor financeiro do Corinthians até a última sexta-feira, quando pediu demissão. Ele alegou problemas de saúde, e esses problemas existem, com direito inclusive a tratamento nos Estados Unidos. Mas não haveria pior hora para o diretor financeiro do Corinthians abandonar o barco do que agora. Afinal de contas, nessa segunda-feira, o Corinthians vota em seu Conselho Deliberativo as contas de 2024. E em caso de reprovação, e essa é uma tendência, o Augusto Melo passa por mais um processo de impeachment. Importante lembrar ou contar quais os diretores que deixaram Augusto desde o início da gestão: 1 ano e 4 meses e 14 saídas. Já houve saídas de diretores financeiros, do futebol, jurídico, marketing, comunicação, base, futebol feminino, entre outros. Pedro Silveira é o segundo diretor financeiro a sair alguns meses antes. Em julho do ano passado, o responsável por sair foi o Rosalá Santoro. Saídas mais polêmicas do Marcelo Mariano, que era diretor administrativo, e embora ainda mande alguma coisa, e Sérgio Moura, superintendente de marketing. Eles saíram em meio ao caos do caso Vaidbet, que deve garantir nos próximos dias o fim do inquérito, a investigação policial com denúncia e indiciamento para Augusto Melo, Sérgio Moura e também Marcelo Mariano. Eles devem ser indiciados por formação de quadrilha e lavagem de dinheiro. Rubens Gomes, o Rubão, saiu do departamento de futebol no ano passado. Fernando Alba também como diretor adjunto de futebol. Já Fabrício José Vicentim era diretor adjunto da base e foi embora. Cris Gambaré era diretora de futebol feminino. Departamento jurídico, as saídas de Unquili, Leonardo Pantaleão e também de Fernando Perino. Suzy Miranda saiu da diretoria social. Wagner Vilaron se desligou do cargo de superintendente de comunicação, assim como Josiane Ribeiro. Para completar, esse não era diretor, até por isso não o incluí, mas o Fred Luz também não aguentou continuar no clube. Havia sido contratado como CEO do clube, garantindo expectativas ao torcedor, mas a verdade é que ele não pôde trabalhar. Para piorar tudo isso, além das 14 saídas, da investigação policial no caso do Vaidbet, da chance de as contas reprovadas na noite dessa segunda-feira, Corinthians ainda tomou 4-0 do Flamengo em pleno Maracanã na tarde desse domingo. E o resultado só serviu para aumentar a pressão, especialmente depois da chegada do Dorival Júnior, que se apresenta nessa segunda-feira. Família, ficamos aqui com o nosso giro de notícias do Corinthians, informações exclusivas e atualizadas para você ficar por dentro de todas as informações do maior clube do Brasil. Chega aqui deixando aquele like maroto, inscreve-se no canal, ativa também o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo assim que a gente postar vídeo aqui no nosso canal do YouTube. E você é o principal objetivo da gente estar continuando postando vídeos aqui todos os dias, porque você é a pessoa mais importante na minha vida. Então você já deixa aqui lá o teu like, porque é muito importante pra gente e isso faz um diferencial danado. Valeu, um grande abraço no coração, até o próximo vídeo. Vamos que vamos.